Aqui é maravilhoso e hoje, inclusive, eu vou ministrar, vou falar sobre a dificuldade de estar aqui na vida missionária. Não vou falar sobre dificuldade financeira, porque isso é um tabu. Vou falar mais sobre a dificuldade de batalha espiritual. Eu tenho sofrido muitos ataques espirituais, inclusive na saúde. Quem caminha comigo no Biquinho não sabe. E hoje a ministração vai ser muito voltada também para essa parte do testemunho, para essa parte do que tem acontecido aqui, tanto de nós como de Kingdom, também na minha vida. E muita gente que intercede comigo, inclusive a Lelê que está aí agora, ela sabe o que está acontecendo, sabe que não tem sido fácil esses últimos 15 dias, desde quando eu decidi vir para a base missionária, morar aqui, enfrentar esse desafio de ser treinado e discipulado nesses 3 meses, para ir para o Haiti daqui a 2 meses, plantar uma igreja lá. Então vai ser um desafio enorme entrar num país onde 98% é consagrado ao voodoo. Então a gente está aqui se preparando para esse desafio. A gente já tem visto muitos e muitos ataques, mas antes de tudo isso, eu quero dar os avisos. Gente, eu estou segurando o telefone, aqui eu não tenho estrutura nenhuma de segurar, então vai me dar câmera, eu vou trocar de mão, vai ficar tremido, mas, para a glória de Deus, vai funcionar. Toda segunda-feira, 10 horas da noite, às 22 horas, nós temos aqui Coffee with Jesus, 11 horas em inglês. Daqui a pouco o Vitor vai trazer uma palavra para vocês, que eu não faço a menor ideia, mas provavelmente vai conectar com tudo que a gente fala aqui, porque o Espírito Santo tem dessas maluquices. A Letícia ministrou na segunda-feira sobre Esther, e na quarta-feira o Vitor estava falando sobre Esther também. Ninguém viu a ministração de ninguém, nada era combinado, mas aqui está fluindo, o Espírito está à frente do negócio. Na quarta-feira a gente tem o Heaven Comes, uma palavra de ensino, uma palavra de instrução. Toda sexta-feira, 22h30, por enquanto só as sextas-feiras. Mas a gente quer botar célula todo dia, em tudo que é lugar do planeta. A gente vai ter uma célula. Então, toda sexta-feira, 22h30, a gente tem as células online, uma sala onde você consegue compartilhar, onde você consegue ouvir mais do que Jesus tem feito na vida das pessoas que têm caminhado com a gente. E todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, 6 horas da manhã, a gente tem uma palavra devocional para o seu dia, de leitura do todo o Novo Testamento. A gente está em Mateus 7, terminando o Sermão do Monte, finalmente. A gente já está há mais de um mês no Sermão do Monte, mas vai dar tudo certo. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, até chegar aqui na Jocum. Deus deu a visão do Bikingdom para a gente, e a gente começou a implantação desse ministério do Bikingdom. Muita coisa começou a fluir, muitas conexões foram feitas, muitas pessoas, inclusive da própria Jocum, vieram para somar com a gente através das nações. Tem a Pamela lá no Líbano, tem o Adriano no Egito, tem o Luiz em outro país lá do Oriente Médio, que eu não lembro qual é. E tem muita gente chegando para somar com a gente. Tem o Eduardo nos Estados Unidos. Então a gente está indo para as nações através da internet. A gente tem alcançado pessoas que não podem estar na igreja local, como a Letícia, por exemplo, como a Gil, como a Juliana, que estão lá na China. E graças a Deus, esse tufão não fez nada com elas lá. Passou, a gente esteve orando junto e nada aconteceu com a família delas, graças a Deus. E esse é o trabalho nosso aqui. Eu não sei se você sabe o que é o Bikingdom Culture, mas nós não somos uma igreja local. A gente não tem como intenção reter as pessoas em nós. A gente alcança as pessoas e envia essas pessoas para uma igreja local, para que essas pessoas possam ser também cuidadas de perto, que elas possam conviver com o corpo de perto. Mas se ela não tem como a Letícia, por exemplo, não tem uma igreja lá na China, nós fazemos esse papel de igreja local aqui com elas. Nós damos todo esse suporte, discipulado, encaminhamos, intercedemos, estamos aqui para amar e cuidar. Só que a gente tem sofrido uma batalha espiritual muito grande. Não é costume você ver na internet falar sobre batalha espiritual mais, porque é um assunto que afasta muita gente, né? Falar de batalha espiritual, falar de Satanás, falar de inferno, é algo que o evangelho hoje, as pessoas que estão acostumadas com essa comida muito rala, né, que tem apresentado o evangelho na internet hoje, elas têm aversão, né, a essa questão da batalha espiritual. E eu estava vindo nessa pegada, né, de um evangelho muito tranquilo, um evangelho muito leve, até que eu caí aqui na Jocum. E quando eu vim para Jocum, vir ser treinado, e Satanás começou a ver o que ia acontecer, eu comecei a sofrer ataques muito grandes. Ataques que colocaram em prova o caráter de Deus,
ataques de colocar em prova a paternidade de Deus, quem Deus é, o que Deus me chamou para fazer. E eu estou falando aqui do que eu estou vivendo na última semana. Graças a Deus isso mudou. Eu não tenho mais esse medo, eu fui liberto desse medo. Eu, o líder desse ministério, estou abrindo meu coração para vocês aqui, dizendo que há uma semana eu venho sendo atacado com ataques espirituais seríssimos. E isso é muito real. Eu estou trazendo isso, eu poderia trazer qualquer tipo de palavra para você, mas para que você saiba o quão real é esse ataque espiritual. E que a gente não tendo esse discernimento, que a gente não conseguindo nomear exatamente isso como ataque espiritual, a gente acaba deixando passar. A gente acaba achando que é normal, a gente acaba às vezes trazendo sobre nós uma identidade mentirosa. A gente fala ao nosso respeito coisas que Deus não fala ao nosso respeito. Mas antes de entrar na palavra em si e o que está acontecendo de fato, eu quero ler o texto. A gente tem uma prática aqui na Jocum, 6h30 da manhã, a gente toma um café e depois a gente faz meditação. Mas não uma meditação, yoga, essas coisas, não. A gente fica 1 hora em um único versículo. A gente lê aquele versículo, a gente medita naquele versículo e a gente começa a aprofundar um relacionamento com o Espírito. O que ele quer dizer naquele dia, naquele versículo com a gente. E quando eu fui fazer a meditação hoje, Deus falou para mim claramente, sai daí e vai para Jó e eu vou te mostrar o que eu quero fazer na tua vida. E eu falei, Deus, Jó? Um livro do Antigo Testamento, que é uma coisa que eu não tenho muita familiaridade. Eu sou muito acostumado com o Novo Testamento, o ministério de Jesus. Mas eu fui para Jó e eu cheguei no seguinte texto. Vamos lá. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto, quando os salbeus nos atacaram e roubaram todos os animais, e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão e disse, saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Cara, quando eu li esse texto hoje e eu comecei a falar com Deus sobre tudo que Satanás vinha dizendo a meu respeito. Há 6 anos atrás eu tive uma doença e essa doença, 1 mês atrás, voltou no 2º estágio. E isso começou a me amedrontar muito nesse processo, vindo para Jocum, criando um ministério. Eu falei, Deus, será que agora, na criação do Big Kingdom, será que agora, onde eu estou indo para um lugar para ser treinado, eu vou morrer? E aí eu comecei a colocar em xeque o Deus que me chamou. É a mesma coisa que acontece com a tentação do Éden. Certamente não morrerás se comeres do fruto. É a mesma coisa com a tentação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, torna essa pedra em pão. Essa é a maneira
sensível e sorrateira que Satanás chega para falar ao nosso ouvido. Ele falou uma única palavra comigo: você vai morrer. E quando ele falou, você vai morrer, eu falei, por quê? Deus é um Deus tão cruel a ponto de me trazer para uma base missionária para ser treinado e me matar aqui. Porque Deus me fez criar um ministério e tem abençoado tantas pessoas para me matar no começo desse ministério e eu não vejo esses frutos. Por que, Deus? Eu fui enviado para a Argentina, Paraguai e Foz do Iguaçu. Eu impus as mãos sobre uma criança que era surda de nascença e aquela criança começou a escutar. Depois aquela criança trouxe o irmão mais velho e a mãe, eu impus as mãos sobre eles dois e eles começaram a escutar. Por que o Senhor curou eles e o Senhor não quer me curar? Será que eu tenho tanto te desagradado assim? E aí, nesse processo eu comecei a duvidar do caráter de Deus. Nesse processo eu comecei a duvidar da promessa que Deus tinha sobre a minha vida. Nesse processo eu comecei a duvidar sobre o chamado que Ele tinha. Eu comecei a colocar tudo em xeque por causa de uma mentira. Qual é a mentira que Ele tem falado sobre você? Talvez sobre o seu casamento. O seu casamento já acabou. Talvez sobre o seu emprego. Esse lugar não serve mais para você. Talvez sobre o seu chamado. Quem você pensa que é para sonhar tão grande? Qual mentira você tem deixado Satanás dizer sobre você e que tem deixado te parar? Talvez não dar o próximo passo. Cara, uma mentira que a gente ouve nos púlpitos da igreja é que você é pecador. Cara, você não é pecador. A sua natureza pecadora, ela foi crucificada com Cristo. E ali nós recebemos a nossa natureza divina. A natureza que Ele fez Adão para ser. Quando Deus criou Adão com um único propósito: relacionamento. E todos os dias, no final do dia, Ele vinha e Ele perguntava para Adão: e aí, Adão, você deu o nome de qual animal hoje, cara? E aí, como foi cuidar do Éden? E aí, cara, aqueles rios, aquela cachoeira, é incrível, não é? Isso é o que Deus quis desde sempre, desde a criação. Era esse o propósito de Deus para o seu povo, se relacionar com Ele. Quando nós vemos ali, ainda no Antigo Testamento, Deus chama Abraão de amigo. Quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele fala: eu não posso esconder isso do meu amigo Abraão. E Ele desce para falar com Abraão que Ele vai destruir uma cidade. Quem é Abraão para Deus falar: eu preciso revelar ao meu amigo que eu vou destruir uma cidade? Senão uma pessoa que tinha um íntimo relacionamento com Ele. E quando nós não temos esse íntimo relacionamento, nós caímos nesse pecado. Nós deixamos qualquer voz nos atrapalhar. Quando eu não sei que Deus me trouxe para a base missionária da Jocum para me treinar, quando eu não sei que Deus me trouxe para cá para estabelecer conexões, quando eu não sei que Deus, através do Big Kingdom, quer invadir as nações, quer salvar pessoas, quer transformar vidas, eu aceito essa sugestão de Satanás e falo: cara, realmente eu vou morrer. Deus me trouxe para cá para morrer. Realmente, se eu comer o fruto da árvore, eu posso conhecer o bem e do mal, eu posso ser Deus. E se Jesus tivesse ouvido essa sugestão de Satanás, joga-se daqui. Ele disse na sua palavra que Ele daria ordem aos seus anjos para te proteger. E aí, sim, Ele teria sido revelado como Messias e não teria passado pela cruz. E hoje nós não teríamos essa natureza divina, nós ainda seríamos pecadores com essa natureza de Adão. Só que isso foi encerrado na cruz. Você não pertence mais a esse jugo de pecado. Romanos 8 diz que nós fomos chamados para a liberdade. Você não pode mais olhar para o pecado e falar assim: isso faz parte de mim. Pecar acontece. Não, pecar não acontece, porque Deus não é maluco. E Ele disse: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Se eu sou santo, eu mandei o meu Filho para a terra. E Jesus, quando veio para a terra, Ele se despiu da sua glória. E lá Filipenses 2 diz que mesmo sendo Deus, Ele não usou da posição de Deus para ter privilégio na terra. Muito pelo contrário, Ele se submeteu à autoridade de João Batista, Ele submeteu à autoridade do imperador, Ele submeteu aos cuidados de sua mãe e de seu pai.
a ponto do anjo ter que aparecer para eles e dizer: vá para o Egito, volte para Jerusalém, porque aqueles que procuravam matar o menino já não vivem mais. Essa é a submissão desse Deus. Quando nós falamos de Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho, ele ressuscitou como homem. E ele ainda hoje é Deus como homem. E no Apocalipse, quando diz que ele vai voltar, ele voltará como Messias, em glória como homem. Na Trindade existe alguém que foi humano, foi tentado em tudo e não pecou. Então você não pode dizer para mim que o pecado faz parte da sua natureza. Aí você fala para mim: Elan, falar isso numa base missionária, onde você busca todo dia, onde todas as pessoas estão no mesmo propósito, é muito fácil. Eu quero ver você falar isso para mim, trabalhando no lugar que eu trabalho, num ambiente completamente hostil. E aí, Jesus, ele não estava num ambiente favorável, cara. A única coisa que ele tinha a mais do que você era relacionamento. Quando o povo, na multiplicação de pães e peixes, fala: esse é o nosso rei, a única coisa que ele faz é: eu preciso orar, porque eu vim para esse povo e ele não entende porque eu vim. O que seria comigo e com você, cara, se hoje as pessoas nos cercassem e dissessem: olhe o quanto ele é incrível, olhe o quanto ele fala bem, olha quanto sucesso ele tem e quanto o ministério dele dá certo? Será que a nossa intenção do nosso coração seria: eu preciso me trancar no quarto e orar? Porque as pessoas têm dado a glória para a pessoa errada e não sou eu que mereço a glória, é Ele. A gente vive num tempo onde as pessoas correm famintamente por poder, por reconhecimento. Só que, cara, tudo na Bíblia é baseado em relacionamento. Desde o Éden até a Nova Jerusalém, um lugar onde nós nos relacionaremos para sempre com Ele. E aí muita gente fala: como é que você pode falar que Deus se relaciona com o teu povo se aqueles que não amam Ele manda para o inferno? Cara, é simples você entender o inferno quando você entende o caráter de Deus e um Deus que quer se relacionar o tempo todo. Imagina que você viveu 70 anos de vida e todos os dias da sua vida Jesus te procurou. Você pode não estar prestando atenção, mas todos os dias Ele te procura. Pode ser no comercial de televisão, pode ser numa mensagem, pode ser num abraço, pode ser no que for, mas Ele está te procurando todos os dias. E por 70 anos você negou. Seria justo um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é amoroso, fazer você viver na presença dEle se durante a vida inteira você negou a presença dEle? Não, Ele não é esse Deus tirano que as pessoas dizem que é. Ele não é um Deus que impõe a vontade dele. Por mais que ela seja soberana, Ele não impõe a vontade. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui. Um Deus que quer se relacionar com você. Um Deus que quer destruir todas as mentiras. Um Deus que fala: você pode tomar tudo dele, assim como foi com Jó. Você pode tocar em tudo, só não pode tocar na saúde dele, porque eu sou o Deus dele. E aí quando Jó entende quem Deus é, ele fala: Pai, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas hoje eu te vejo face a face. Cara, Jó precisa de 30 e tantos capítulos, de acusações de amigos. A sua mulher disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos dizem: Jó, você é pecador, você precisa se arrepender. E o tempo todo Jó sendo justo. E Deus dizendo: Jó, você é justo. Cara, olha só esse exemplo que nós temos. Como que a gente pode trazer culpa sobre nós? Como que a gente pode deixar a voz da nossa esposa, a voz dos nossos amigos, dizer sobre nós coisa que Deus não disse? Como você pode ouvir isso e acreditar? Amaldiçoa teu Deus e morre. Cara, isso não é a verdade do céu sobre você. A verdade do céu sobre você é: você é filho, você é amado, existe um propósito.
Por mais que você não acredite em você mesmo, existe um Deus que acreditou. E mesmo sendo Deus, Ele se fez criança, Ele se fez menino. Ele cresceu em estatura, conhecimento e graça até a morte, e morte de cruz. E aquele que não tinha nenhum pecado, se fez pecado por nós, por mim e por você, para que hoje você pudesse sonhar. E para que hoje Ele pudesse te dar a honra de servi-lo e seguir em santidade. Porque quanto mais nos santificamos, quanto mais abrimos mão do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, do nosso ego, mais nos aproximamos dele. Cara, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem alturas, nem poderes podem nos separar do amor de Deus. Só tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. E essa coisa se chama independência. Quando eu decido, é a minha vida, são os meus problemas. Aqui Deus não cabe, porque são as minhas escolhas, é a minha própria vontade, é o meu futuro, são os meus sonhos, é a minha família, é o meu trabalho. Aqui Deus não cabe. É somente isso que pode nos separar desse amor tão louco, desse amor tão grande, desse amor tão incrível. A partir do momento que você decide viver por sua própria conta e você acha que você é capaz de fazer tudo por sua própria conta, você acaba se desconectando de Deus. Porque Deus, Ele quer falar com você todos os dias. Eu tenho certeza que Ele está falando com você agora e que você está ouvindo a voz dele agora e que talvez hoje Ele tentou falar com você mais 5 ou 6 vezes e você não escutou até estar aqui. Então esteja atento para a voz dele, esteja atento, busque, se relacione com ele e eu tenho certeza que assim como foi comigo, ele vai te mostrar uma direção. Quando eu lidero um ministério, eu tenho pastores comigo. Hoje dou aconselhamento para alguns pastores, cara. E eu estou aqui expondo para vocês, dizendo que eu estava acreditando em mentiras de Satanás durante há pouco tempo, há uma semana atrás. E quando eu me posicionei num lugar de relacionamento, quando eu falei, Deus, eu não aceito essas mentiras sobre a minha vida. Eu não quero mais viver uma vida escravo de mentiras. Eu não quero mais trazer sobre a minha vida aquilo que você não diz sobre mim. Eu não aceito mais viver uma vida regrada por consequências de pecado, de passado, de sei lá o quê. Porque a tua palavra diz que você veio para me libertar. Então, por favor, Deus, fala comigo. Essa é a oração que eu faço e essa é a oração que eu fiz hoje de manhã. E Deus falou, filho, vai olhar a vida de Jó. E quando eu olhei a vida de Jó, eu vi que o justo, ele ainda pode passar, sim, por provações. Mas o final da história é, antes eu conhecia de te ouvir falar, e hoje eu te vejo face a face. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, que você possa caminhar com a gente vai ter um prazer enorme em te receber aqui, tá bom? Essa é uma palavra bem breve sobre o que Deus tem feito na minha vida, sobre o que Ele tem falado ao meu coração, que o Espírito possa levar você à libertação de todas as mentiras que Satanás tem sobre a sua vida e saiba que o final da sua vida é o mesmo que a de Jó. Você ainda vai dizer, eu conheci de te ouvir falar, Deus, mas hoje eu te vejo face a face. Cara, não tenha vergonha em se despir, não tenha vergonha em se humilhar, não tenha vergonha em chorar na presença dele, porque ele vai falar com você. Ele vai chegar para você e vai dizer, filho, eu estou aqui. Filho, você é justo. Filho, você é santo. Filho, eu dei minha vida por você. E cara, o seu preço é impagável. Só eu pude pagar esse preço. Então não se dê um valor menor do que eu dou sobre você. Tá bom? Espero que essa palavra tenha tocado a sua vida. Que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui. Um abraço.